Irmão, para tomar os assentos. Glória, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje os irmãos, hoje eu estava com um texto, irmão, e o Espírito Santo me dizia, né? Fala para eles sobre quem é que o povo de Israel escolheu. Oh, Deus. Se eles escolheram pelo meu filho ou por Barrabás. Meu Deus. Quem puder abrir comigo lá em Mateus 27, capítulo, versículos 20 até o 21. Mateus 27. Isso, Mateus 27, capítulo 27, versículos 20 até o 21. 20 e 21. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Diz assim, ó. Os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram as multidões e pediram Barrabás para que matassem Jesus. E o governador lhe perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? E eles responderam: Barrabás. Aleluia. Por que eu venho com isso aí, irmãos? Porque faz algum tempo, tanto na minha vida, como na vida de muitos cristãos aí que eu tenho caminhado, e eu me incluo nisso, que a gente tem escolhido por Barrabás, irmãos. Até esse tempo eu vi um programa lá da Fátima Bernardes, né? No tempo ainda da Fátima Bernardes, que falando que as leis apoiam o crime e que tudo apoia o crime. E aí o policial falou assim, desde 2000 anos atrás que se escolhe por Barrabás. E nunca mais me esqueci daquilo, porque eu fiquei pensando, até hoje, Meu Deus. se passou 2025 anos, e até hoje as nossas atitudes ainda estão por escolher por Barrabás. E o que mais me deixa chocado, irmãos, é que Jesus caminhou com o povo, Jesus ensinou um povo, Jesus curou um povo, Jesus libertou um povo, Jesus permitiu que o povo entrasse junto com ele triunfante Glória a Deus. em Jerusalém, e mesmo assim o povo traiu ele, o povo negou ele, o povo escolheu por Barrabás. E aí eu fiquei me perguntando, irmãos, quantas vezes eu sou o povo judeu, Meu Deus. que sou ensinado por Jesus, sou curado por Jesus, É verdade. sou liberto por Jesus. Quando eu faço a obra que o Espírito Santo me usa, é a mesma coisa que eu entrar triunfante com Jesus na obra do Glória a reino. Deus, aleluia. E algumas vezes nas minhas atitudes, não só nas minhas palavras, nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, eu escolho por Barrabás. E por que será que a gente escolhe por Barrabás, irmãos? Já pararam para pensar sobre essas coisas? É profundo, né? É forte, hein? Porque isso aí, a gente querendo ou não, quando vê, a gente está escolhendo por Barrabás. Quer ver um exemplo que é muito fácil de dizer? É o exemplo de Pedro. Pedro também lá, o apóstolo Pedro, né? O discípulo Pedro, ele foi ensinado por Jesus, ele foi liberto por Jesus, foi curado por Jesus, e ele teve uma vida triunfante com Jesus, tudo igual. E aí, nas 3 vezes que perguntaram para ele, conhece Jesus? Nunca vi esse cara na minha vida. Nem sei quem é. Pega ele, Jesus. E tu conhece Jesus? Nem sei quem é, nunca ouvi falar. Converte ele, Jesus. E tu, conhece? Tu fala que nem ele? Não, eu só pode estar louco. Aí eu pergunto para vocês, Meu Deus. qual é a diferença de Pedro para o povo na hora de Jesus? Tanto faz se é Barrabás ou se negou 3 vezes Jesus. Glória a Deus. Tanto Meu faz. Deus. E vou dizer uma coisa para vocês, ó, que tem me tocado bastante. Sabe por quê? Que muitas vezes nós escolhemos por Barrabás? O Espírito Santo foi me tocando nisso, e eu fui buscando, fui estudando, fui fazendo os estudos. Porque Barrabás, diferente de Jesus, ele não é um agente de transformação. É verdade. Forte. Sabe o que é Barrabás?
Barrabás era um homem ligado à violência. Era um homem ligado a andar com pessoas erradas, porque alguns estudiosos na palavra dizem, né, que ele era um cara que ele andava, né, com os assassinos, com os crimes. Então, não tinha nada de certo em Barrabás, né? Por quê? Porque ele só gerava o ego e a vaidade dele, né? O egoísmo. É verdade. Tá? E aí eu fiquei me perguntando, mas por que a gente escolhe ser Barrabás? Porque muitas vezes nós nos identificamos com isso. Glória. Forte. Já pararam para pensar? Que às vezes quem é o egoísta é nós. É verdade. Quem é que quer saber só das nossas coisas? É nós. Porque se eu for escolher por Jesus, vai ter que ter um processo aí, porque Jesus é agente de quê? De transformação. E aí, para mim me transformar, a palavra diz o quê? Que aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo e... Só que tem um detalhe, né? Para se negar a si mesmo, O cara tem que pegar. tem que querer, né? E aí a gente sofre um processo de quê? De transformação. Porque esse é quando Jesus entra na nossa vida, irmãos, é processo de transformação. É mudança. Conversão, que a gente falou semana passada, né? A gente está aqui sempre convertendo, né? Para o lado esquerdo, para o lado direito. Nem vou falar de esquerdo, direito. Meu Deus. Vou falar, a gente está sempre convertendo para um lado. Daqui um pouco o Espírito Santo diz assim, ó, não é mais para esse lado, ó. É para o outro. É conversão, é mudança de caminho, de direção. Só que muitas vezes, e aí eu sempre gosto de dar o exemplo do jovem rico, que é muito bom o exemplo do jovem rico, né? O cara estava tudo certo, né? Adoro dar o exemplo do jovem rico, que é uma parábola. Honrava pai e mãe, dizimista, não era assassino, fazia tudo certo. Jesus disse, só falta uma coisa. Vende tudo e dá aos pobres. É verdade. Aí quando botou a pior mudança na vida desse homem, ó, Barrabás. Cara, de uma coisa ele virou Barrabás. E muitas vezes nós, na nossa caminhada, uma coisa, a gente não deixa de ser cristão. Ou melhor, cristão a gente é, mas a gente às vezes não opta por Cristo. Optamos pelas escolhas do mundo, né? É verdade. Glória! E uma coisa que eu tenho visto é que todos nós, irmãos, todos nós ansiamos por mudanças. Quem é que não quer mudar de vida? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Agora, não precisam me responder, tá? Responda nos seus corações. Aleluia. Quem é que está se esforçando de verdade, Paulo? Não precisa me dizer, não precisa me dizer. Glória a Deus. Aleluia. Responde no teu coração. Porque para mim, a gente está aqui para apoiar vocês, mas a principal resposta... Oh, glória! Aleluia! Eu sou servo aqui. Glória a Deus! Só estou compartilhando o que me apertou. Aleluia. Glória a Deus! Deus, quando eu faço esse tipo de pergunta, o Espírito Santo já está sondando o coração de cada um. E a palavra também diz lá no Salmo 139, né, que antes que a palavra saia da boca, quem é que já sabe? E é uma coisa que andei me preocupando muito, né? E tem um versículo, Jesus diz, né, que o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Por isso que tem pergunta que eu faço a pergunta, mas não quero resposta. Porque a resposta tem que ser para... Se vai sair alguma coisa, que saia para Deus. Glória a Deus. E também tem um outro versículo que fala em Mateus, que a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Então cuidado, irmãos. Por isso que Deus sempre dizia, né? Não falai o meu nome em vão. E às vezes eu tenho encontrado, estava falando agora para o Moacir. O Moacir perguntou um negócio sobre a igreja para mim e eu falei um negócio. Moacir, eu acho que não é mais por aí. Porque eu tenho visto homens de Deus falarem em vão. Verdade, Jesus. O sangue do Cordeiro. É verdade, Deus. Bom, a gente pode brincar com qualquer coisa. Glória a Deus. Mas não brinca com o Espírito Santo. Não brinca com a presença de Deus. Como é bonito a gente reconhecer quando a gente tem algum problema.
Ah, mas o irmão está demonstrando fraqueza, mas quem é que é forte aqui? Meu Deus. Quem é que não tem fraqueza aqui? Pai nosso. Uma vez eu fiz um estudo quando eu me converti, pastor Moacir, que o pastor dizia assim, ó, ser fraco em Deus é mais forte que a força de qualquer homem. Glória. Eu não tenho problema nenhum quando eu estou em Deus confessar fraqueza. O problema é quando eu faço o pecado da minha fraqueza. Aí que é o problema. É verdade, sim. Ah, mas eu estou com vontade de fazer tal coisa. Ah, porque eu estou com vontade. Se tu está confessando e está admitindo, amém, irmão? Pior é tu não omitir, falar, ficar quietinho, e aí vai lá, faz o Barrabás, e depois quer perdão. Sabe que eu estava estudando hoje, e o Espírito Santo me dizia assim, ó, quem é menino, vai lá, erra, e depois se arrepende. Quem é menino? Na fé. Agora aquele cara que é homem, na fé, de tanta intimidade que tem com Deus, antes de errar, o Espírito Santo já está te constrangendo. Eu não quero mais viver como menino, irmãos. Eu estou compartilhando isso com vocês, mas quero que seja isso para todos vocês. Glória a Deus, aleluia. Aleluia! Se começar alguma coisa de querer fazer errado, o Espírito Santo já para, ó. Ei. E às vezes a gente faz as coisas e aí depois, já fez, já aconteceu. Irmãos, a gente não pode esquecer que as consequências do pecado elas vão vir, irmãos. Davi não era um homem segundo o coração de Deus? Ele não fez lá uma coisinha errada com a mulher do Urias? Não foi perdoado depois? Mas primeiro ele adulterou o amigo. Depois ele mandou matar o amigo. E aí ele achando que ele era o rei, que ele estava grandão. Só que com Deus a gente não brinca. E o Espírito Santo mandou o profeta lá falar com ele. Ei, houve certa vez um estrangeiro que veio visitar um reino. E aí o rei quis fazer um banquete para esse estrangeiro importante. Tendo o rei rebanhos e rebanhos de ovelha, não sacrificou nenhum. Mas ele olhou o rebanho do vizinho que só tinha uma ovelha e foi lá e... Aí diz a palavra que Davi se levantou enfurecido. Temos que matar esse homem, o profeta. Homem ousado, cheio de Deus, que escolheu por Jesus e não por Barrabás, porque ele podia se omitir. Mas ele foi firme e falou, então esse homem que andaste possuindo aquilo que não era teu. E às vezes na vida a gente possui coisas que não é nossa, irmão. Eu tenho absoluta certeza que cada coisa que vocês um dia já meteram a mão não era de vocês. É verdade, Senhor. Falando, Senhor. Mas um dia algum homem de Deus, alguma mulher de Deus teve que vir que nem Natan e dizer assim, ó, sai daí que esse lugar não é para ti.